Bem, pessoal, continuando então o dicionário, ok? Temos agora a palavra democracia. Como é que os anarquistas, né, entendem democracia? E aí, o principal aspecto para a gente pensar é a crítica que os anarquistas fazem à democracia representativa, que é aquela na qual a pessoa abre mão das suas convicções e vota em alguém para representá-lo no parlamento, né? Aí depende do tipo de representatividade que tem no parlamento, né? Tem N tipos de representatividades, né? Tipo voto distrital misto, voto majoritário, né? Enfim, está tendo eleição na Argentina hoje, por exemplo, né? Dia 22 de outubro. Eles têm uma forma de conferir a votação completamente diferente do Brasil, por exemplo. Ok? Mas enfim, então os anarquistas são contra a democracia representativa. Esse é o grande debate dos anarquistas com o Marx e depois com os marxistas, né? Desde Proudhon, enfim, mesmo que Proudhon tenha participado de uma assembleia na Revolução de 1848, ok? Não pode ser mesmo esquecer isso. E também tem anarquista que também já tentou entrar como vereador, né, no final do século XIX, para fazer uma crítica ao parlamento dentro do parlamento. Caso do Albert Libertar, né? Também tem isso. Mas, em linhas gerais, os anarquistas são contra a democracia representativa. Eles não acham que essa democracia representativa é uma democracia, né? Por quê? Porque geralmente esse cara, quando chega no poder, ele coloca lá os seus próprios interesses, não os interesses daqueles que votaram nele, mesmo porque às vezes acontece que tem 1 milhão de pessoas votando no mesmo cara. Não tem como ele querer 1 milhão de vozes representar, mesmo que ele quisesse. Logo, como é que funciona essa democracia? Parte dele, as propostas são dele para os outros que apoiam propostas dele. O que os anarquistas propõem é que o grito parta da base, sempre. Então, o grito parte da base, e aí sim você até pode ter um representante, não no parlamento, mas uma representação, desde que esse grito partiu da base e vai chegando nas instâncias superiores. Né? Então, tipo, parte da base, vai para o grupo, do grupo vai para a federação, da federação para a confederação. Então o grito partiu lá do indivíduo, com os outros chegou até lá em cima, não lá em cima para baixo, que é o que acontece na democracia representativa. Logo, os anarquistas propõem a democracia direta, não tem intermediário. Então, a partir de assembleias, discussões, né, regulares. Então, tipo, você vota num cara para te representar, por exemplo, no parlamento tem que esperar 4 anos para ele sair. E no caso do Senado, 8. Entendeu? Né? Na Câmara são 4, no Senado, 8. Você não gosta mais dele, mas ele continua lá. Você mandou, votou no cara, se lascou. Entendeu? Depois ele mudou a opinião dele. Problema seu. Na democracia direta, esse cara a todo momento, né, tá vendo o quê? As posturas dele, já que ele tem que representar o grupo. E o grupo partiu dos indivíduos, ele tem que representar aquelas vozes, né? Aquelas propostas. Se ele muda as propostas, se ele começa a falar do que interessa a ele, simples. Tira o cara e coloca outro no lugar. Não há nenhum problema para os anarquistas. Então esse cara não fica lá durante um tempo. Ele fica lá o tempo que ele está cumprindo com aquilo que ele se propôs, que é representar um grupo, uma federação e assim por diante. Por isso, essa democracia não é intermediária. Você não escuta a voz do outro para falar, eu concordo com isso. A voz parte sempre dos indivíduos para chegar, né, nessas questões. Por isso que os anarquistas são contra a democracia representativa, porque eles acham que essa democracia não funciona. Principalmente hoje, em 2023, no mundo globalizado, são grandes empresas que fazem a democracia funcionar. Se você tem dinheiro, você consegue ter renda para fazer a sua política, a sua proposta, você tem mais chance de ganhar. O Lula ganha por quê? Porque tem um monte de empresário que carregou a campanha dele, entendeu? Por isso que ele gastou milhões aí, se não foi lá eu, centenas de milhões. Fora o fundo eleitoral, que é coisa de bilhões no Brasil. Você tem fundo eleitoral, então os partidos ganham bilhões para fazer campanha. Nós, anarquistas, condenamos tudo isso, ok? Pensar a democracia? Sim. Ah, os anarquistas são contra a democracia? Eles são contra a democracia parlamentar. Mas eles são a favor da democracia direta. Beleza? Então é isso, né? Tentando aqui fazer uma explicação mais rápida, né? Para o vídeo não ficar muito grande, sobre a concepção de democracia dos anarquistas. Ah, os anarquistas são antidemocratas. Não, eles são a favor da democracia, mas não é essa. Eles acham que essa democracia representativa não é democracia. Democracia é que parte sempre do indivíduo para o grupo, do grupo para a federação, da federação para as confederações. Nunca das confederações para baixo. Nunca de cima para baixo, mas sempre de baixo para cima. Ah, mas isso é impossível de fazer. Não, não, não é impossível, principalmente hoje,
quando você consegue fazer as coisas pela internet, mais fácil fica ainda esse grito ser ouvido. Tudo bem então, pessoal? Então, mais para frente aí a gente continua com o dicionário anarquista. Um abraço a todos e todas.